Ok, que o Senhor nos abençoe e nos oriente na leitura da palavra dEle, que Ele abra o nosso coração e que, a começar de mim, nós possamos ser um pouco mais guiados pelo Evangelho. Meus irmãos, o que você faria se toda a sua vida fosse uma mentira? Ou pior, além de toda a sua vida ser uma mentira, o que você faria se a sua vida fosse um espetáculo para todo mundo? Uma espécie de reality show. Alguns provavelmente aqui vão se lembrar daquele filme, O Show de Truman. Ele conta a história de um homem que pensava ter uma vida normal. Ele tinha o seu emprego, a sua casa, a sua família, seus amigos o respeitavam, a sua vida era perfeita. Parecia que ele havia alcançado o sucesso. Porém, no decorrer do filme, ele percebe que ele está preso em um show montado. E tudo o que ele acreditava ser verdadeiro, em algumas horas, ele descobre que era falso. Ele gastou a sua vida no emprego falso, buscando um sucesso no emprego falso. Ele se abriu com amigos e recebeu conselhos falsos, porque eles eram apenas atores contratados. O que aconteceria se você descobrisse que o sucesso e a felicidade que você tanto busca também é falso? Meus irmãos, se Deus nos permitir, nós vamos ver que o homem mundano que vive nesse mundo, o homem mundano que vive lá fora, ou às vezes que vive dentro do nosso coração, ele nos faz procurar coisas falsas, correr atrás de coisas falsas. E nós podemos estar correndo atrás de coisas falsas. Este capítulo 7, nós dividimos ele em 3 partes. A primeira parte é onde o narrador ele estabelece alguns conselhos básicos, alguns padrões importantes para toda essa segunda metade do livro do Eclesiastes. O pregador nos ensinou, por exemplo, nos versículos 1 até o versículo 4, que é bem melhor refletir sobre a nossa vida. Ou melhor, é melhor refletir sobre a brevidade da nossa vida. Nós aprendemos que refletir sobre a morte não é algo mórbido. Grandes homens de Deus fizeram isso, como Jonathan Edwards, se comprometendo a meditar que as suas vidas são passageiras. Porque ao pensar que as nossas vidas são passageiras, nós enxergamos claramente que nós precisamos de um Salvador. O homem precisa de um Salvador. Ele não consegue essa segurança e paz sozinho. Nos versículos 5 e 7, até o versículo 7, nós vimos que é muito melhor ser repreendido pelas Escrituras. A sabedoria de verdade é medida pelo quanto o seu coração está aberto a ser repreendido, pelo quanto você está disposto a ser corrigido e admoestado pelas Escrituras. E isso vai totalmente contra o que o homem mundano pensa. Porque para o homem mundano, sucesso é ter um aumento de salário, por exemplo. É ser reconhecido pelas pessoas como bom naquilo que ele faz. Mas para o pregador, ele diz que se você prefere ouvir elogios e você não dá valor a quem te repreende, a quem te ama de verdade e te repreende, você é vaidoso. Isso é vaidade. Nós aprendemos também que é melhor esperar o tempo certo das coisas. No versículo 8 até o versículo 10, o pregador chama o homem mundano de arrogante. Porque afinal, é preciso ser muito arrogante para pensar que por mais que você fique ansioso, você vai conseguir controlar pelo menos um côvado ao curso da sua vida. Nos versos 11 e 12, nós aprendemos que é melhor viver sabiamente, mas aqui ele aprofunda ainda mais o conceito de sabedoria, e ele coloca a sabedoria como uma herança que deve ser passada adiante para as futuras gerações. Então nós aprendemos que os nossos filhos e os filhos da nossa igreja devem olhar para nós e enxergar uma sabedoria que não é nossa, uma sabedoria que vem de Deus. Então nós chegamos no final da primeira parte do capítulo 7, que vai do 13 e o 14. E nós somos confrontados com uma ordem, está no imperativo. O pregador diz que nós devemos olhar para Deus. E ele se refere, inclusive, a Deus como aquele que, inclusive, distorce as coisas. Não que endireita, mas distorce. Ele quer nos mostrar, e ele nos mostrou, que nos momentos alegres e fáceis
Deus é Deus. Mas também Deus é Deus nos momentos difíceis. E mesmo assim nós devemos olhar para Ele. Então o pregador nos ensina, Deus é Deus em todos os momentos. Mas por que Ele nos ensinou tudo isso até agora, essas bases? Por que o pregador se preocupou em estabelecer esses conceitos gerais? E ele ainda finaliza com uma ordem. Ao que parece, meus irmãos, ele está nos preparando aqui para uma limpeza. Uma limpeza tanto externa quanto uma limpeza interna. Uma limpeza que é capaz de expor as nossas rachaduras, as rachaduras do nosso coração. A segunda parte do capítulo 7, ele escancara alguns vícios que o homem mundano tem, mesmo dentro de um contexto religioso. O primeiro vício do capítulo 7, ele escancarou. Nos versos 15 ao versículo 18, ele escancara a hipocrisia ou a maldade que os nossos corações podem ter. E ele usou dois exemplos exagerados e de forma irônica para mostrar isso. O primeiro exemplo seria aquele que se mostra demasiadamente justo, exageradamente sábio. O problema, e não é pecado você buscar o máximo de justiça e o máximo de sabedoria. O problema é quando você é demasiadamente justo, exageradamente sábio, apenas por fora. O pregador então nos confrontou e disse, cuidado porque isso pode destruir você mesmo. Assim como alguns fariseus na época de Jesus oravam de si para si, só para serem reconhecidos, vistos, ao mesmo tempo os corações deles eram como sepulcros, bonitos por fora, mas podres por dentro. Da mesma forma, se nós não olharmos para Jesus, se nós não confessarmos que o hipócrita aqui do texto pode ser muito bem eu e você, então nós viveremos em um auto-engano. Ele também, no segundo exemplo, ele alerta para um mal que existe dentro de nós. Não que o homem pode ser tão mal quanto ele pode ser, mas ele pode ser tão mal quanto os seus desejos. E a expressão demasiadamente perverso aqui remete a você se entregar aos seus desejos, se entregar à maldade que está dentro do seu coração. Depois de dar esses dois exemplos, o pregador nos mostra agora, ele nos aponta como que eu posso buscar sabedoria e justiça de forma sincera. Como que eu posso buscar isso de forma sincera e não me entregar à maldade do meu coração? E ele diz logo de cara que o homem sábio, ele é mais poderoso do que os poderes instituídos. Mas vamos lembrar, o pregador aqui, principalmente nessa parte do capítulo 7, ele é sincero. E ele diz, o problema é que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Ou seja, todos são por natureza pecadores. Todos os atos do homem mundano são por natureza maus. Então qual que é a solução para esse problema? Problema, inclusive, que foi apontado por Paulo na sua carta aos Romanos. A solução começa justamente admitindo o problema do coração. A questão, meus irmãos, é que assim como nós só enxergamos a sujeira da nossa roupa quando nós ficamos debaixo da luz, quando somos iluminados, nós só enxergaremos que possuímos um coração corrupto, que muitas vezes pode ser bonito, lindo por fora, mas com algumas manchas por dentro. Nós só conseguiremos fazer essa autoanálise à luz do Evangelho de Jesus. Por isso que no final dessa segunda parte do capítulo 7, e inclusive no versículo 13, ele dá uma ordem. Olhe para Deus, busque a Deus, se ilumine com o Evangelho, então você verá o que precisa ser mudado na sua vida. E enfim, nós chegamos então na última parte desse capítulo 7. E depois de olhar para Jesus, enxergar o nosso pecado à luz do Evangelho, agora é necessário admitir que às vezes, movidos pelo pecado, nós podemos estar correndo do que é falso, correndo atrás do que é falso, correndo atrás de um falso sucesso, correndo atrás de uma falsa sabedoria e correndo atrás de uma falsa imagem de si mesmo. O primeiro ponto é um falso sucesso, dos versos 23 a 25.
Algo que nos salta aos olhos aqui, primeiramente, meus irmãos, é a prepotência do pregador. Ele se demonstra, pelo menos em um passado, muito prepotente. Porque a maioria dos verbos descritos aqui estão na voz ativa, ou seja, ele, por um próprio esforço, procurou agir. Eu experimentei, tornar-me-ei, apliquei-me, eu achei. Lá no capítulo 1, lá no início, no versículo 13, ele já havia dito que ele se dedicou a investigar o sentido da vida. E aqui ele reafirma essa busca quase que com uma agonia. Ele diz que procurou. Ele experimentou tudo o que essa vida podia dar. Mas ele estava atrás do quê? Ele estava procurando o quê? À primeira vista, a nossa impressão é que ele estava buscando sabedoria. O verso 23, se ele for lido de forma rápida, parece isso. Tudo isso experimentei pela sabedoria. E disse, tornar-me-ei sábio. Então parece sim, a sabedoria é o que ele está perseguindo aqui. Mas perceba, no início do versículo 23, o pregador diz que ele experimentou todas as coisas. E ele se refere ao que nós já vimos anteriormente. Ele já refletiu sobre a morte. Ele já procurou esperar o tempo certo das coisas. Ele já buscou olhar para Deus e etc. Mas note que ele não está procurando por sabedoria. O verso 23 diz que ele está procurando algumas coisas por meio da sabedoria. Algumas traduções já trazem essa versão. Tudo isso experimentei por meio da sabedoria. Então, parece que ele não está procurando a sabedoria em si. Ele procura algo através, por meio da sabedoria. Mas então, logo depois, nós temos uma frase estranha. O pregador diz, tornar-me-ei sábio. Mas como assim? Ele diz que está procurando algo por meio da sabedoria, mas logo em seguida ele diz que está procurando ser sábio. Parece uma contradição. O fato é que essa palavrinha que foi traduzida aqui, tornar-me-ei sábio, ela é difícil de traduzir. No português, ela faz parecer que são duas palavras, não é? Um verbo e um substantivo. Tornar-me-ei sábio. O problema é que no original essa aqui é apenas uma palavra só. Uma palavrinha e ela não é um substantivo, ela é um verbo. E ela tem mais o sentido, ela tem esse sentido mesmo de tornar sábio, tornar-se sábio. Mas quando nós observamos o sentido da palavra, e ela é um pouco maior, então algumas coisas começam a ficar mais claras. Essa única palavrinha aqui, esse único verbo, o sentido dela significa tornar-se marcado pelo exercício do bom senso. Olha só como que o sentido é grande. Mas perceba, o foco não é o bom senso. O foco é tornar-se marcado, ser reconhecido. Ou seja, em uma tradução improvisada aqui, essa única palavrinha poderia ser entendida como tornar-me-ei conhecido. Eu serei conhecido. Alguns estudiosos entendem, inclusive, que deveria ou possui um sentido melhor de ter sucesso. Eu serei marcado como alguém que teve sucesso. Um outro detalhe, se você olhar aí no seu texto, a segunda palavra sabedoria do verso 23, a sabedoria estava longe de mim, essa palavra não está no original. No lugar dela, nós temos um pronome que significa a mesma ou o mesmo. É como se o autor não quisesse repetir ser marcado como alguém que teve sucesso, e então ele repete apenas a palavra o mesmo que eu disse agora há pouco. Então, juntando tudo, veja mais ou menos como que ficaria essa tradução de forma mais explicativa. Tudo isso experimentei por meio da sabedoria. Eu disse, terei sucesso por causa dos meus atos, mas o sucesso estava longe de mim. Agora, isso pode nos ajudar a começar a entender algumas coisas. Essa frase, meus irmãos, me lembrou muito do discurso em uma formatura feito pelo ator Jim Carrey, lá em 2014. E esse discurso ficou muito famoso. Ele disse que ele gostaria que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, pudesse conquistar muito dinheiro e ter muita fama, tivesse a capacidade de ter qualquer coisa. E se isso acontecesse, essa pessoa entenderia que quando ele chegasse lá, na fama, no sucesso, no dinheiro,
ele iria perceber que o sucesso não estava lá. E o ator Jim Carrey, ele disse isso no meio de uma luta contra a depressão que ele estava enfrentando. O que é irônico, porque ele é um dos atores, um dos maiores atores de comédia que Hollywood tem. Mas sabe o que é interessante? Eu acredito firmemente que pelo menos uma vez todos nós já tivemos esse desejo pelo sucesso. Quem nunca sonhou, meus irmãos, no que faria se ganhasse muito dinheiro ou fosse famoso? Ou trazendo mais para a nossa realidade, quem nunca sonhou em ter sucesso, em ser reconhecido, um modelo de profissional na sua área, um profissional de sucesso, um modelo de estudante de sucesso? Não é à toa que, segundo alguns artigos, o Brasil ele tem um dos maiores números de coaches do mundo. Alguém que promete destravar o seu mindset para alcançar o sucesso. Ou ainda alguém que promete te ensinar um método infalível de você ganhar muito dinheiro, muito rápido e sem riscos. Ao meu ver, pelo número dos profissionais, desses coaches aqui no Brasil, já era para todo mundo estar milionário já, né? Mas o ponto é, mesmo se isso fosse verdade, ainda assim, este é um sucesso falso. Este é um sucesso falso. O pregador, ele diz no verso 24 e 25, que ele viu que o sucesso estava longe. Algo longe, muito profundo. E ainda por cima, quando ele investigou essas coisas, ele percebeu por que o sucesso estava longe e profundo demais. O sucesso estava longe e profundo demais por causa da maldade do homem. Essa maldade que, além de não deixar ele chegar nem perto do verdadeiro sucesso, faz o homem correr atrás do falso sucesso. Mas afinal, que verdadeiro sucesso é esse? Que sucesso é esse que o pregador menciona? Bom, Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Ou seja, o objetivo máximo de quem tem o seu coração governado por Jesus é glorificá-lo para sempre. Então, por lógica, quando o cristão alcança esse objetivo, essa pessoa obteve sucesso. Imagine, meus irmãos, o tamanho da nossa felicidade, da minha felicidade, da sua felicidade, quando no decorrer da semana, e você trabalha e você estuda, e aí você enxerga que o seu trabalho e o seu estudo glorificou a Deus. Que sucesso, hein? Que sucesso. Depois de mostrar que existe um falso sucesso, agora o pregador nos mostra que existe uma falsa sabedoria, no versículo 26. E veja bem, aqui ele pega mais um elemento e destrói. Ele aponta agora para aquele que vive de forma tola, querendo agradar às suas vontades, e ele diz, isso aí é falso. Você que quer agradar à sua vontade, buscar a sabedoria humana, isso aí é falso. E este, meus irmãos, é um daqueles versículos, versículo 26, é um dos versículos mais perigosos. Porque em uma leitura equivocada, pode levar a alguns erros aqui de interpretação. Alguns poderiam pegar esse versículo, inclusive, e dizer que a Bíblia é machista, é misógina. Algum mal intencionado jogaria esse texto na nossa cara, afirmando isso. E cá entre nós, isso pode acontecer um dia com você. Mas esse é um erro comum de quem não leva em conta o sentido literário desse texto, ou o contexto dele também. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que você pega uma fábula e de repente você lê. Então o rio disse, como eu amava Narciso. Então você diz, isso é ridículo. Um rio não tem consciência, ele não tem boca. O rio não tem um sistema respiratório para fazer vibrar as suas cordas vocais e produzir fala. E como que pode um rio amar alguém? Um rio não tem sentimentos. Então alguém vai olhar para você e dizer, meu irmão, parece que lhe falta uma capacitação cognitiva, para não dizer outra coisa, para ler essa fábula. Isso porque
essa pessoa não está levando em conta que o texto que ela está lendo se trata de uma fábula. E uma fábula, geralmente, coisas e animais falam. Trazendo isso para o nosso texto, era muito comum os povos da época, nesse tipo de texto aqui, ser escrito por homens mais velhos para rapazes mais novos, principalmente os da corte, para eles aprenderem, decorarem. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Daniel, e lá diz que Daniel e seus amigos foram achados mais sábios do que os outros. Provavelmente porque eles, sendo da corte, estudavam esses textos aqui proverbiais. Então pense comigo, qual que é a melhor forma de você ensinar um jovem rapaz para que ele siga um caminho virtuoso e não siga um caminho de perdição? Uma das melhores analogias para se ensinar um menino, um jovem rapaz, é justamente usando aquilo que mais atrai ele. No caso, as mulheres. As mulheres. Não sei quantos dos irmãos vão se lembrar, um tempo atrás, nós meditamos aqui no capítulo 8 de Provérbios, que nós lemos agora há pouco. E lá fala que a sabedoria é Cristo. Só que nós vimos que o capítulo 7 é um contraponto do capítulo 8. E o capítulo 7 mostra a figura de uma mulher que atrai o jovem para uma vida de pecado. Lá Salomão usa justamente a figura de uma mulher como essa vida de pecado, porque pressupõe que ele estava falando com um jovem rapaz. E ele faz isso porque as mulheres são mais malvadas do que os homens? Não. Ele simplesmente usou de um exemplo aquilo que mais atrai o jovem para que ele seja ensinado. Você, minha irmã, por exemplo, você poderia trocar a palavra mulher aqui, em um texto proverbial. Você poderia trocar essa palavra mulher por homem sedutor, que fala palavras doces, que te leva para longe de Deus. A aplicação seria a mesma. Ler esse texto aqui de Eclesiastes, na verdade, ler todo esse livro sem levar em conta o seu estilo literário, seria o mesmo que reclamar por que o rio está falando e o rio está sentindo alguma coisa. Não faz muito sentido, tá? Esclarecido isso, o pregador diz que ele achou algo mais amargo do que a morte. E se trata de uma vida tola, uma vida de pecado. Uma vida de pecado representado aqui na figura de uma mulher, provavelmente a mulher do capítulo 7 de Provérbios. E perceba a analogia aqui. Assim como uma má influência, seja seus amigos, assim como uma má influência atrai uma pessoa e de repente essa pessoa está presa em um relacionamento conturbado, da mesma forma é uma vida de pecado. Você já percebeu que o pecado ele não chega destruindo nada? O pecado ele sempre chega querendo agregar alguma coisa. Ele agrega prazer, ele agrega felicidade, ele agrega dinheiro, poder. E essa fase é a rede, é o laço descrito aqui no nosso texto. Uma armadilha, o sentido aqui é de uma armadilha. Até que então chega os grilhões, a prisão. E então o homem é preso pelo vício, pela vida de pecado. O vício talvez em pornografia, o vício talvez movido pela ganância do dinheiro, por exemplo. Ele ou ela se veem presos pelo trabalho, talvez num sonho de ganhar mais, onde o sucesso é ganhar mais. E lembrando, viver uma vida de pecado aqui no texto, meus irmãos, é considerado mais amarga do que a morte. E essa ideia nos remete àquele texto onde ele fala que são mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Porque se quem já morreu não pode mais sofrer nesse mundo, pelo menos ele também não pode mais cair na armadilha do pecado. Alguns dizem que muitos possuem o seu pecado de estimação, não é? Pelo que nós percebemos, com o passar do tempo, quem vira o bichinho de estimação é o próprio pecador. E o pecado se transforma no dono dele. Mas há uma saída. Há uma saída. Ele diz que aquele que quiser agradar a Deus, este fugirá da vida de pecado. E o interessante é que aquele que se torna prisioneiro de uma vida de pecado, ele é chamado no texto de pecador.
E o sentido da palavra aqui é o pecador natural, aquele que não segue rumo a Deus, ele não quer seguir rumo a Deus, ele segue o desejo do seu próprio coração. Então, se esse pecador é aquele pecador natural, que naturalmente não segue rumo a Deus, aquele que procura agradar a Deus é visto aqui como um não pecador. Não que ele não peque mais, mas ele é visto como alguém transformado. Ele é visto como alguém que foi transformado ao olhar, ao cumprir aquela ordem de olhar para Deus e agradar a Ele. Diante disso, desse ponto aqui, meus irmãos, fica a pergunta para nós. Nós temos vivido para agradar a Deus? Ou nós temos fugido de Deus e abraçado uma vida de pecado? O pecado aqui é uma tolice. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, consiste em fugir dos braços do pecado e correr para Cristo e glorificá-lo. Até aqui então, nós vimos um falso sucesso e uma falsa sabedoria. E agora nós veremos sobre uma falsa imagem de si mesmo. O pregador, ele repete mais uma vez, assim como no verso 26, que ele achou alguns detalhes, só que ele não achou muitos detalhes. Ele diz aqui que, nos versículos 27 e 28, que os seus resultados foram inconclusivos. Olha, eu ainda não tive a conclusão a respeito da minha busca. O Dr. Thomas Gruger, ele vai relatar que esses versículos se parecem com o que Sócrates disse: só sei que nada sei. Eu procurei a resposta, mas eu ainda não encontrei. Então, nessa segunda e última parte, aqui, do verso 28 para o 29, nós temos talvez um dos textos mais difíceis de se interpretar. A tradução dela possui muitos sentidos, nem os comentaristas estão em acordo, né? Alguns vão para um extremo dizendo aqui e considerando o pregador como uma espécie de misógino, o que não faz muito sentido, porque a imagem de uma pessoa sábia muitas vezes é ligada à mulher virtuosa. Outros já dizem que literalmente o pregador pegou 1000 pessoas, misturando entre homem e mulher, e ele conversou com todas essas 1000 pessoas e ele achou só uma, aleatoriamente, e por coincidência era um homem, mas também poderia ser uma mulher. Uma terceira interpretação, que eu acho que seja mais viável aqui, pelo fluxo do texto, é que o pregador está citando um conhecido ditado, um conhecido provérbio da época. E esse provérbio tem uma referência aqui no português, no Brasil. Esse provérbio seria mais ou menos quando nós dissemos o seguinte: rapaz, mas deve ter pelo menos um filho de Deus ali para me ajudar. Os irmãos já devem ter falado ou pelo menos ouvido uma expressão dessa. Deve ter pelo menos um filho de Deus ali para me ajudar. É claro que pode ter mais pessoas, mas a força da expressão mostra, não, deve ter pelo menos uma pessoa. E o sentido, aqui segundo alguns comentaristas, é que é esse. O pregador, ele olha para todo mundo e ele não enxerga ninguém sábio, a não ser um. Um outro detalhe é que a palavra homens aqui do texto, no original é Adão. E essa palavra Adão, ela significa pessoas também, pode significar pessoas no geral. Então, nesse caso, é como se ele realmente olhasse para todas as pessoas, e 1000 aqui seria um número representativo. Ele olhou para todas as pessoas, ele não enxergou ninguém, só um. E apesar dele não ter tantas conclusões, no verso 29 ele mostra a única conclusão que ele conseguiu chegar, né? Eis que então somente achei. Ou seja, ele não achou muita coisa, mas o que ele achou ele vai mostrar aqui. Que o homem se meteu em problemas, em muitos problemas e astúcias. Mas ele diz aqui que basicamente que Deus não é o culpado. Deus, ele criou o homem reto. Deus criou o homem justo. E o texto é bastante gráfico, porque ele dá a ideia de que o homem, ele planejou deliberadamente se afastar de Deus, ir contra a bondade de Deus. Meus irmãos, essa é a verdadeira imagem do homem mundano. Essa é a verdadeira antropologia do homem. O homem sem Deus, ele não passa de um rebelde.
O homem sem Deus, ele não passa de um rebelde buscando um sucesso, um falso sucesso, e obviamente sem Deus. Buscando uma falsa vida de sabedoria, obviamente sem Deus. O Dr. Charles Bridges chamou essa conclusão aqui de um testemunho humilhante da nossa depravação total. Alguns gostam de brincar que se um dia, quando encontrarem Adão, eles vão dar uma surra em Adão, porque por causa dele as coisas ficaram muito difíceis, ficaram complicadas. Mas na verdade, meus irmãos, a verdade é que se nós estivéssemos lá no lugar de Adão, a gente teria feito a mesma coisa. Adão apenas nos representou fielmente ali. Somos iguais. Essa é a verdadeira imagem do homem mundano. Mas graças a Deus, existe uma boa notícia. Existe um evangelho. E aqui eu já quero partir para a conclusão e aplicação. Até agora, eu propositalmente ignorei 2 detalhes aqui do texto. Os mais atentos devem ter percebido isso. No versículo 24, nós temos um pregador soltando uma pergunta de desespero diante da sua impotência de encontrar o sucesso. O sucesso está longe, profundo demais. Quem pode achar? Quem pode alcançar? Acontece que Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, ele conta a história de alguém. Ele conta a história de um homem que tenta fazer o bem. Ele tenta fazer o certo, mas todas as vezes ele vai fazer o bem, ele acaba fazendo mal. Porque é algo natural dele, é a lei natural. Essa lei o impedia de fazer algo verdadeiramente bom. Então, em um determinado momento, esse homem solta também uma pergunta de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não há esperanças. Todas as vezes que o pecador tenta, por si só, alcançar algo verdadeiro e bom, ele esbarra. Não somente em Satanás, mas principalmente ele esbarra na sua natureza adâmica. Dessa forma, é impossível alcançar o verdadeiro sucesso. Aquele sucesso que transcende o tempo e o espaço, aquele sucesso que está acima do sol. Mas nós temos uma boa notícia. Diante dessa pergunta desesperadora, sem qualquer esperança, Paulo é como se ele chegasse pertinho nesse homem desesperado e dissesse: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A resposta, meus irmãos, para essa pergunta desesperada aqui do verso 24, quem pode me aproximar do verdadeiro sucesso? Quem pode me aproximar para que eu glorifique a Deus? Que eu faça algo de bom para glorificar a Deus? Somente Jesus. Ao mesmo tempo, no verso 28, nós temos uma outra expressão de desespero do autor, dizendo que ele tentou. Ele tentou, mas parece que ninguém é justo, a não ser um. O texto não me autoriza a dizer que o pregador aqui está se referindo ao Messias, a quem provavelmente ele ouviu falar como um judeu. Mas nós podemos dizer com certeza que assim como Davi apontou Jesus Cristo, o chamando de o justo, assim como Paulo aponta Jesus Cristo como a esperança para o perdido, assim como Jesus diz que Ele é a verdade, então nós podemos dizer que de fato, meus irmãos, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, como o pregador disse lá no versículo 20 desse mesmo capítulo 7. Mas ao mesmo tempo, existe um justo, existe o justo. Alguém que é a fonte de toda a sabedoria, alguém que é a fonte de toda a verdade. O verdadeiro sucesso, meus irmãos, é servir a Jesus e não a você mesmo. A verdadeira sabedoria consiste em confessar os seus pecados e deixar a vida de pecado, a prática do pecado e buscar agradar a Deus. Graças a Deus que este falso cenário do show do Truman, de um mundo aparentemente de sucesso, de um mundo aparentemente de prazeres, este cenário caiu. Este cenário caiu e hoje nós enxergamos a verdade. Hoje
pela graça, nós enxergamos Jesus. Louvado seja Deus. Pensando nisso, meus irmãos, nós vamos orar agora. E logo após nós vamos cantar: Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E quando exposta, o Senhor nos expõe diante dela. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha falado conosco, tratado, ó Deus, de alguns assuntos, ó Deus, em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe, ó Deus, por todas as vezes em que nós não olhamos para Ti e olhamos, ó Deus, para os objetivos secundários desse mundo, para um falso sucesso, para uma falsa felicidade, ó Deus, sem o Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, trate do nosso coração, para que os nossos olhos possam estar fitados no Senhor. E para que todo o resto, ó Deus, seja secundário. Para que todo o resto, ó Deus, seja inclusive um meio pelo qual nós possamos glorificar o Senhor e não, ó Deus, nosso objetivo em si. Nós cremos, ó Deus, que não é pecado buscarmos sermos os melhores em nossos trabalhos, não é pecado ser os melhores alunos, não é pecado procurar, ó Deus, ganhar mais porventura. Ó Deus, mas isso não podem ser deuses, essas coisas não podem ser deuses em nossa vida. Isso não é o sucesso verdadeiro. A nossa maior alegria, o nosso maior objetivo é glorificar o Seu nome e nos alegrar no Senhor para sempre. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Logo após o cântico, meus irmãos, a palavra está com o pastor. Vamos colocar de pé para louvarmos o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre Te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Oremos. Pai Celestial, Te agradecemos por Tua palavra e pedimos-Te que ela nos dirija, nos oriente, nos desperte
para o teu serviço, para as redefinições em nossa vida quanto ao que é o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade, e que o Senhor seja glorificado na medida em que nos alegramos em Ti e buscamos viver a Tua vontade revelada para nós. Abençoa-nos assim e socorre-nos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.